Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Você que não é inscrito no canal, inscreve aqui no canal, deixe sua curtida e comenta aqui embaixo o que achou do vídeo. Vamos estar falando hoje sobre as profecias de São Pio de Pietrelcina sobre os 3 dias de treva. E vamos estar hoje entrando na reflexão desse extraordinário santo da igreja. E vamos estar hoje meditando hoje sobre esse assunto e sobre as profecias de São Pio de Pietrelcina. Você que está na sua casa e tem acesso à sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, abra aí sua Bíblia em Evangelho São Mateus, no capítulo 24, no versículo 15. Evangelho São Mateus, no capítulo 24, no versículo 15, que diz assim: quando vide estabelecer no lugar santo a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel, o leitor entenda bem. Então os habitantes da Judéia fujam para as montanhas. Aquele que está no terraço da casa não desça para tomar o que está nas casas. E aquele que está no campo não volte para buscar suas vestimentas. A das mulheres que estiverem grávidas e amamentarem naquele dia. Rogai para que vossa fuga não seja no inverno, nem em dia de sábado, porque então a tribulação será tão grande como nunca foi vista desde o começo do mundo até o presente, e nem jamais será. Se aquele dia não fosse abreviado, criatura alguma escaparia, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, o ei-lo acolá, porque se levantarão falsos Cristo e falsos profetas, que farão milagres a ponto de seduzir. Se isso fosse possível, até mesmo o escolhido, eis que estáis prevenido. Se, pois, vos disserem, vinde, ele está no deserto, não saiais. Ou lá, ele está em casa, não creiais. Porque como o relâmpago parte do oriente e iluminará até o ocidente, assim será a volta do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão seus abutres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que a palavra do Evangelho perdoe o nosso pecado e conduz à vida eterna. Amém? Você que tem acesso à sua Bíblia, beija a santa palavra de Deus e vamos estar dando aí continuidade do nosso vídeo. Vamos estar fazendo uma oração pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Consagra cada palavra da minha boca ao manto imaculado e os cuidados da Virgem Maria, a proteção de São Miguel, São Gabriel e São Rafael, meu santo anjo da guarda, que possa defender-nos e proteger-nos em nome de Jesus. Então vamos estar dando continuidade. Então, de acordo com aquilo que fala o Evangelho, ele traz para a gente um relato de como será essa grande tribulação. Se fala quando estiver próximo à volta de Jesus. Então, antes da segunda vinda gloriosa do Senhor, haverá uma grande tribulação. Quando será isso? Quando acontecerá especificamente isso? Ninguém o sabe. Pois o próprio Jesus, ele deixa ali em seus evangelhos. Quanto àquele dia, aquela hora, ninguém o sabe. Somente o Pai. Jesus deixa claro isso. Então Jesus, ele vai fazendo ali, ele vai trazendo para a gente parábolas para que se possa compreender de coisas que daquele tempo que Jesus falavam, ensinavam, advertia e profetizavam para seus discípulos. Ele fala, haverá um tempo que diz, eis o Cristo aqui, eis o Cristo acolá. Aparecerão muitos falsos profetas, muitas pessoas dizendo, eu sou o Cristo, olha, eu sou. E isso nós temos visto
muito em nossos tempos. Já aqui, nesse tempo que vivemos, muitos falsos profetas, muitas falsas religiões, muitos falsos credos, muitas e muitas seitas se aproveitando da palavra de Deus para adquirir bens financeiros, para aí crescer interesses particular, para aí dominar, para aí perverter, para aí prejudicar com a palavra de Deus. São inúmeras as seitas, são inúmeras que usam a palavra de Deus, o nome de Deus, por culpa de muitas dessas pessoas insensatas, muitas outras pessoas de fé fraca, de fé frágil, elas acabam abandonando a fé, perdendo a crença no verdadeiro Deus, porque pastores, ou melhor, dizendo, falsos pastores têm abusado da fé das pessoas, não para apontar a salvação, não para o abandono do pecado, mas para seu bem próprio. E isso tem crescido. Portanto, precisamos estar em Deus, buscando a Deus, para estar atento a essas profecias. É de fato que isso também não é uma coisa útil, não é somente um argumento para se afastar da igreja, para se afastar de Deus, para se afastar da palavra, para se aproximar ao pecado, para se esbanhar ao pecado, porque é comum ver muitas pessoas que se abandonaram na lama das suas vontades da carne e usa como argumento: por que é que eu vou na igreja? Se padre e pastor tomam peca. Meu irmão e minha irmã que me escuta, o inferno está aí como consequência da palavra de Deus que nos ensina. Consequência da escolha e do livre-arbítrio de cada um. Busque a Deus por meio do seu corpo, que é a igreja, mas olhe para Deus. E aqueles que usufruir de má fé a palavra de Deus, não prestará conta a outro senão o próprio Deus. Busque sua salvação. Não se apoie no erro de ninguém, porque afinal temos padres e bons padres testemunhando uma vida santa. Se é de testemunho que você precisa, olhe para os santos, como por exemplo São Padre Pio. Olhe para os santos como São João Maria Vianney, religiosos como São Bernardo de Claraval e inúmeros outros. Olhe para os bons testemunhos. Como o apóstolo São Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como sou de Cristo. Em consequência dessa maneira de pensar, vamos entrar hoje no ensinamento, nas profecias de São Padre Pio, entre esses testemunhos vivos que trago para vocês. Já conhecemos um pouco da história de São Pio de Pietrelcina, religioso sacerdote, São Padre Pio, muito a nos ensinar, ali do ano 1887, faleceu em 1968. Já conhecemos um pouco da história de São Padre Pio, ali, São Padre Pio de Pietrelcina, que ali logo jovem foi buscar uma vida religiosa, uma vida mais íntima com Deus. Desde muito cedo tinha fortes experiências com Deus e também com as batalhas espirituais, São Pio, que foi sacerdote e religioso da ordem franciscana, foi ali instrumento de Deus, muito íntimo de Deus, ali com ciência infusa, que teve intimidade com Deus, ali bebeu do cálice da graça e da misericórdia de Deus, experimentando muitos dons místicos, muitos dons extraordinários. Desses dons podemos partilhar dom de ciência, dom de bilocação, palavra de sabedoria, São Padre Pio, que tinha uma ciência infusa, que já via dentro da pessoa, já se conhecia a pessoa. E nós sabemos, Padre Pio, que passou 50 anos com as chagas de Cristo, com as mãos, os pés e o peito perfurado, ofertando para Cristo. Nesse período de vida de São Padre Pio, os médicos estudavam suas chagas e nunca, diante do ensino, diante do estudo da ciência, não se encontrou uma
explicação racional, não se explicava uma causa natural, dando-se a São Padre Pio de Pietrelcina a sua chaga como algo de sobrenatural. Dentre esses dons de São Padre Pio, ele tinha uma claridade com os dons de profecia. E é no dom de profecia e é nas 3 noites de trevas que a gente vai entrar agora, narrando o escrito e fazendo a reflexão. Fica até o final, porque você vai escutar muitas coisas importantíssimas para te edificar na fé. Os pensamentos de Frei Pio sobre a situação da apostasia, ou seja, do abandono da fé que haveria do tempo de São Pio para os tempos futuros, que no tempo atual, a qual gravo esse vídeo, já notamos parte ou uma totalidade desse abandono da fé. Então São diz assim, a profecia dele fala assim: precedido por tormentas, ventanias e terremoto, que acharão a terra e farão tremer, lhe revelou Jesus: eu virei numa noite durante frios no mês de inverno. Me chamou muita atenção citar aqui o mês, o tempo do inverno, e na Sagrada Escritura que eu acabei de ler, pela graça de Deus, porque não escolhi a leitura, acabo confessando, mas o Espírito vai na frente preparando tudo como quer, pelo motivo que Ele quer. E aqui a gente vê uma coisa em comum. A profecia, ela se destaca com o Evangelho, que fala sobre um período do tempo do inverno. Qual o tempo de inverno será? Somente Deus sabe. Importante é buscar salvação e santidade para agora. Porque possivelmente a gente pode morrer e essas profecias não se cumprem. Então atenção. Raios, relâmpagos, saída de nuvens incandescente reduzirão a cinza tudo o que se encontra contaminado pelo pecado. A destruição será total. O ar envenenado, carregando de gases insulfurosos, será levado a grande distância, carregado de gases sulfurosos. Será levado a grande distância pela rajada de vento. As obras levantadas pelo homem como espírito louco, atrevido, de adoração a si mesmo. Aqui fala do egocentrismo, né? O ego, né? Aquilo que as pessoas escrevem muito nas redes sociais, o amor próprio, isso é coisa do diabo. Precisamos amar nós mesmos? Claro que sim. Amar o nosso corpo, que somos templo do Espírito Santo. Amar nós mesmos porque Deus nos amou, mas amar o próximo como a nós mesmos, porque é isso que o Evangelho ensina. Precisamos amar nós mesmos? Claro que sim, mas não se fechar somente essa limitação. Por isso, essa mentalidade pagã de citar amor próprio como ato egoísta, isso não vem de Deus, isso não agrada a Deus. Damos continuidade. Então a raça humana compreenderá que existe uma vontade muito superior dela e destruirá seus vazios alarde de vanglória. Então aqui se fala que a raça humana vai entender que existe um Deus. Porque quando se fala de apostasia, se fala de abandono de fé. Tanto se fala na profecia como no Evangelho sobre o tema da apostasia. E esse tempo que vivemos é um tempo do abandono da fé. É um tempo onde as pessoas têm perdido a fé. Fé não é uma palavra. Fé não é sentimento do coração. Fé é uma vivência. É uma prova da vida em vivência. Né? Tiago, capítulo 2, versículo 18 diz: tu tem fé, eu tenho obra. Mostra tua fé mostra a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. Veja, se Lutero ali na Reforma Protestante usou como base Romanos capítulo 1, versículo 17, o justo viverá pela fé, somente a fé basta. Lutero saltou Tiago 2,18, a fé com as obras.
Logo quem tem fé renuncia ao pecado. Logo quem tem fé combate a si mesmo. Logo quem tem fé vai à missa, vai à celebração, confessa, comunga, reza, lê, se esforça, faz penitência, perdoa o próximo, muda de vida. Resumo de tudo: busca ser santo aos olhos de Deus, como diz Efésios capítulo 1, versículo 4. Continuamos. Os falsos poderes terrenos que busca permanente, aqui abre aspa para um testemunho de São Padre Pio. Mais tarde, com Carol Votilha, encontrava-se em Roma para participar do Concílio Vaticano II. Aproveitou para enviar ao Frei Pio um bilhete pedindo que intercedesse pela saúde de uma senhora de Croácia, mãe de 4 meninas doentes de câncer. 11 dias depois, o cardeal Votilha, que mais tarde é São João Paulo II, envia para Frei Pio um novo bilhete que a mulher tinha se curado repetidamente antes da intervenção cirúrgica. Esse era São Padre Pio, que recebia cerca de 110.000 cartas em torno de um mês e realizava extraordinário milagre. Fechando aspas, dando continuidade. Eu nunca lhe prometi, serão desfeitos pelos anjos exterminador. Afastado de mim, almas blasfemas, que me desonrais com vossa falsa e hipócrita crença, inventada pelo astuto espírito infernal. Então, uma falsa e hipócrita crença. Então, o inimigo também provoca crenças, acreditar. De onde brota tanta falsa religião? Né? É aquilo que se fala, né? Daquela heresia dos primeiros séculos da igreja, combatida ali no século 3, melhor dizendo, por Santo Irineu de Leão, né? Santo Irineu de Leão, que falava muito ali e combateu algumas heresias. Afastava de mim, almas blasfemas, que desonrais a vossas falsas e hipócritas crenças inventadas pelo astuto espírito infernal. Essas crenças, né? É aquilo que eu volto a falar de Santo Irineu de Leão. Ele combatia o panteísmo. E hoje muitas religiões pelo homem, inventada pelo homem, você vê o panteísmo. Deus é tudo e tudo é Deus. Então acredita-se em algumas dessas religiões, como talvez o budismo, o islamismo. A pessoa acredita que é uma fagulha de Deus, é uma parte de Deus. E aí há outras partes, entra na heresia da encarnação, né? Lembramos ali que Hebreus capítulo 9 vai dizer que morremos uma só vez para sermos julgados. Se a Sagrada Escritura fala que vamos morrer uma só vez, logo a gente vai entendendo que não tem condição de ninguém se encarnar, e a Sagrada Escritura dá checkmate nessa heresia. Não existe encarnação. Voltando. Já vos preveni que não deveis seguir ninguém que se fizesse passar por Cristo. Ou seja, São Paulo adverte ali nas suas cartas que qualquer uma pessoa que quiser adulterar o Evangelho, e aqui Evangelho podemos colocar toda a Sagrada Escritura interpretada, não a minha memória, mas à luz do ensinamento da igreja, do catecismo da igreja, seja anátema. Seja um ninguém, vamos para a linguagem popular mais prática, seja um nada. Então aqui se fala, quem quiser ultrapassar o ensinamento de Cristo, aquilo que diz a Bíblia, aquilo que diz o catecismo, aquilo que diz o Código do Direito, a Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério, o ensinamento que sustentou durante mais de 2000 anos, essa pessoa seja anátema. Que se vemos muito por aí. Então, depois de assim, de um sinal que anunciará o princípio do juízo. Numa noite fria de inverno, olha novamente, reboarão trovões sobre a terra, fazendo estremecer as montanhas. Fecha-se rapidamente portas e janelas. Evitem olhar para fora, pois está começando o mais terrível dos acontecimentos para profanar sua vista com olhares curiosos, porque santa é a ira de Deus. A terra será purificada. E veja, mais uma vez, unido
parte dessa profecia com parte da Sagrada Escritura. Olha como o Espírito Santo vai agindo no nosso raciocinar. Aqui se fala, a terra será purificada. No finalzinho do Evangelho fala assim, haverá multidão de cadáveres. Onde haverá o cadáver, haverá um bruto. Ou seja, falam-se que quando tiver passado esses 3 dias de treva, a terra será coberta por cadáver. Será uma purificação. Muitas pessoas morrerão. Falam-se muito das velas bentas, aqui se fala, tem outras profecias tocando desse assunto. Serão 3 dias de noite, haverá um tempo, que aqui haverá 3 dias de noite. Dentro da específica profecia de São Pio, se fala em um tempo do inverno, não se sabe ao certo, é uma profecia, é algo enigmático. Mas se fala alguns falam de ter vela benta, algumas profecias apontam. E eu concluo. Mais importante que uma vela benta, mais importante que é fechar as portas da casa, mais importante que é se manter em oração, mais importante que é tudo, é perseverar no estado de graça. É perseverar fugindo do pecado. É perseverar fugindo do mundo e das coisas do mundo. Porque não adianta, meu irmão e minha irmã, você que me escuta, se preocupar com vela benta, se preocupar com água benta em pecado mortal. Porque o catecismo fala que aquele que morre em estado de pecado mortal desce imediatamente ao inferno após sua morte. E isso incluindo, claro, aquele que tem um arrependimento contrito, e o catecismo, parágrafo 1035, vai falar dessa verdade. Então, fuja do pecado, se converta. Talvez as pessoas fiquem com medo somente da questão dos dias da treva. Mas se a gente morrer antes e morrer no estado do pecado, mas Deus é misericordioso e tua decisão está tendo misericórdia de Deus, e morrer e viver em estado de pecado mortal, faz a vontade de Deus. Jesus morreu na cruz para me libertar do pecado. E o que é que eu faço para viver a vontade de Deus? Cuidado com a falsa da misericórdia, escreve Santo Afonso Maria de Ligório, santo, bispo e doutor da igreja. Dando continuidade. Então aqui agora vem os aconselhamentos de São Pio. Ele diz: encomenda-se a proteção da Mãe Santíssima. Não desanime diante do que tiver de ouvir. Ou seja, recomenda-se a proteção de Nossa Senhora. Então assim, uma sugestão. Começou o tempo de treva. Rezar rosário, rezar terço, rezar ofício. Esperar o tempo de treva? Não. Começar hoje uma vida de rosário, uma vida de santo terço, uma vida de ofício e ladainha de Nossa Senhora, uma vida de devoção a Nossa Senhora, uma vida de amor a Nossa Senhora. Será uma simulação do inferno. Olha o que o santo fala, será uma simulação do inferno. Esse dia será terrível, porque o Evangelho fala que é terrível, não baseado somente no que São Pio fala, mas no que o Evangelho fala. Mas nenhum dano lhe causará, mantenha-se contínua oração sob a proteção da cruz. Ou seja, muitas pessoas falam, muitas outras profecias relatam também, que é importante ter uma cruz em casa, uma cruz com Cristo, porque ninguém aqui está dando atenção à teologia da libertação. Não. O centro da gente é a Eucaristia. E 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. 1 Coríntios 1, 18, a nossa linguagem é a linguagem da cruz. 1 Coríntios 1, 23 diz: não pregamos o Cristo morto, mas o Cristo crucificado, loucura para o pagão, escândalo para os judeus. Então o centro do cristão é buscar o Cristo crucificado, a exemplo do apóstolo São Paulo. Está crucificado com Cristo para concluir Gálatas capítulo 5. Crucificar sua carne para ser cheio do Espírito Santo. Buscando a Virgem Maria, seu esposo estará com ela. Estando com ela, estamos conosco, porque é aquilo que faz viver a vontade de Deus. Continuidade. Mantenha-se contínua oração sob a proteção da cruz. Invoque seus anjos. Abertura, parênteses. Nossa Senhora revelou a Padre Gubi sobre o final do tempo, frequentemente invocar os santos arcanjos. Qual é os arcanjos que qual é o anjo que a Bíblia, a igreja recomenda? São Gabriel, São Rafael, São Gabriel. Ponto. Jean, existem aparições de Uriel, Anael. Estão no livro apócrifo. Não está nos 72 livros da Bíblia. A igreja não recomenda.
Por obediência à igreja, eu sigo aquilo que a igreja me orienta, porque eu não vou ser mais sábio do que os outros santos de 2000 anos. Manter obediência que alcançamos a graça. Continuidade. Lutem confiante e não deixe se levar pelas dúvidas a respeito de sua salvação. Quanto mais firme permaneceres no meu amor, mais defenderei. Ou seja, quanto mais firme tiver no amor a Deus, mais defesa Deus dará a cada um de nós. Ofereça suas provações pelos pecadores, sem força pelos padres que se deixam enganar. Aí, ó, pedindo para a gente se oferecer pelos padres que se deixam enganar. Os santos padres da igreja vai dizer que quando um sacerdote é ordenado, Deus permite e o demônio libera uma legião do inferno para perder aquele padre. Não é brincadeira. Ofereça provações, pecado, tal. Perseverem por uma noite e um dia. Outra noite e outro dia. E na noite seguinte verão cessar os terrores. 3 dias. Ao amanhecer do próximo dia o sol voltará a brilhar e seu calor, a sua luz dissiparão os horrores da escuridão. Aceite a nova vida com humildade e gratidão. Veja bem, passamos pela pandemia, muitas pessoas morreram e não souberam aproveitar a segunda chance dada por Jesus. Quantos que você conheceu morreu? Quantos se foram? Deus te permitiu viver? Oh glória! Louvado seja Deus! E você tem feito o que da sua vida? O que você tem feito da sua vida para agradecer a Deus com as obras daquilo que eu citei de Tiago 2,18? Tiago capítulo 2, versículo 26 diz: assim como o corpo sem alma é morto, a fé sem obra é morta. Vivam assim em simplicidade, paz e amor. Consolem, animem, rezem, sacrifiquem-se a fim de que floresça uma nova raça nova. O mundo chamará de fanático, de louco e miserável e tentará enganá-los com sua falaz eloquência. Esteja preparado para perseguições, como eu também sofri. Aqui Padre Pio está falando assim como ele também sofreu as perseguições. Tenha compaixão de seus irmãos enganados e crucifique-se por ele, para que o céu os perdoe e se converta. Ou seja, tenha compaixão das pessoas que não entendem da fé. Tem pessoas que não vão entender o evangelho. Tem pessoas pagãs, tem pessoas ateias, tem pessoas que não conseguem acreditar. E a gente tem que olhar para essas pessoas com um olhar de compaixão. Sagrada Escritura, São Paulo fala isso em Romanos capítulo 14, capítulo 15. Tenha compaixão dos seus irmãos, como falei. Recorra ao meu coração cheio de misericórdia. Busque refúgio na Mãe da Graça, a fim de que o flagelo inevitável se transforme numa vitória sobre o inferno e os meus anjos possam dar boas-vindas no paraíso às ovelhas penitentes condenadas à morte. Então estamos aqui observando a profecia de São Pio de Pietrelcina. Tem informações muito fortes. Há de acontecer, quando será, Deus sabe, somente Deus sabe. E eu espero que esse vídeo possa te ajudar. Você que ficou até o final, perseverou, né? Alguns vídeos aqui do canal precisa ser longo, porque o objetivo do canal não é fazer vídeo curto para atrair pessoa, é trazer informação da verdade. Quem quer a verdade, busca a verdade, né? Quem quer a verdade, persevera pela verdade, e a verdade é Jesus. Essa ansiedade de ver vídeo correndo, hoje em dia se vê poucas pessoas se converter, interessadas em se converter, e muitas pessoas fanaticadas somente por profecia. A profecia é útil? É útil. Aprender sobre ela é bom, maravilhoso. Mais importante que a profecia é o quê? Se converter. Porque possa ser que eu morra e esse tempo não chegue. E como será que estará a minha alma naquele dia? Isso é reflexão. Pense bem, né? Que você possa compartilhar esse vídeo. Sua curtida é muito importante, não custa nada. Tá com o celular na mão? Clica ali na mãozinha, gostei. Coloque seu comentário, amém. Seja lá o que você achar melhor, o que você achou do vídeo. Compartilha para que mais pessoas tenham acesso a esses vídeos, né? Salve Maria Imaculada. Que Deus te abençoe.